Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e o tema desse vídeo hoje é justamente esse, cores. Esse é um tema que é muito procurado nas minhas redes sociais, as pessoas que me acompanham sempre perguntam e falam sobre suas dúvidas de como escolher as cores. E eu já até fiz algumas lives aqui no meu canal falando desse tema. As minhas lives acontecem sempre às terças-feiras, às 20 horas, e elas ficam gravadas, então você pode ainda assistir a todas que eu já fiz até agora. Mas enfim, nesse vídeo eu resolvi vir aqui para minha bancada de trabalho, mostrar o meu caderno de estudos, né, que é onde eu faço algumas experiências e anotações sempre que eu quero começar um novo projeto e também, principalmente, quando eu quero escolher uma nova paleta de cores. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero dar alguns exemplos para vocês de dicas práticas, né, de como eu faço normalmente. Bom, você já deve ter ouvido falar, ou já viu, ou já trabalhou com o círculo cromático, né? O círculo cromático é essa disposição das cores, como a gente percebe. Lembrando sempre que a cor, a percepção da cor é um fenômeno físico, né, que acontece através de como a gente enxerga a luz e tem a ver com a estrutura dos nossos olhos, né, a maneira como a gente enxerga as cores, a quantidade de cores que a gente consegue definir, tem a ver com a estrutura física do nosso olho, né, e como ele percebe a luz. E essa maneira como as cores foram dispostas numa forma de prisma é justamente a maneira como a luz ela se apresenta, né, quando ela atravessa um prisma. Por isso que a gente costuma usar vamos dizer, essa disposição. A luz ela vai sendo distribuída dessa forma aqui. Então a gente vem dos amarelos, passando pelos verdes, azuis, violetas, vermelhos, laranjas e voltando para o amarelo. É um círculo cromático porque as cores estão sempre em movimento e caminhando uma em direção à outra. Claro que na parte, né, na hora prática, né, quando a gente parte para um trabalho de arte, ou a gente vai fazer uma gravura, uma pintura, e a gente vai usar outros materiais, a gente vai usar, por exemplo, tintas, as tintas, elas se comportam de uma maneira um pouco diferente de como se comporta a luz, porém, naturalmente, os princípios são os mesmos, por isso podem ser aplicados. Uma coisa que eu costumo fazer, né, não vou falar sempre todos os projetos, mas muitos dos meus projetos, eu costumo fazer um estudo de cores. E aí eu determino algumas paletas de cores, vocês podem ver, aqui são estudos de cores que eu fiz em guache antes de produzir algumas serigrafias. Então eu fui pintando e experimentando algumas paletas de cores, né? Essa parte aqui, por exemplo, essa metade é uma paleta diferente dessa outra, embora o desenho seja o mesmo, né? Aqui tem mais um exercício e aqui mais um. Eu faço esses estudos buscando exatamente quais são as paletas que eu mais gostei, né, para colocar em prática. Então, por exemplo, essa paleta aqui foi uma das paletas que eu escolhi para fazer esse motivo, essa serigrafia. Eu fiz duas opções com essa e com essa paleta. Nessa primeira paleta, eu me concentrei entre tons de azul e amarelo. E nessa outra paleta, eu me concentrei nos tons de vermelho e verde. E não foi à toa que eu escolhi, né, essas paletas. Quando a gente observa o círculo cromático, a gente vai ver que os tons de laranja e até quase chegando no amarelo esverdeado, eles são as cores que estão diretamente opostas aos tons de azul no círculo cromático. Então são as cores complementares, né? As cores opostas são complementares. Então, tons de laranja indo para o amarelo tem como complementares azuis e vice-versa. E o mesmo acontece aqui no caso com os verdes e os vermelhos.
E essa é uma combinação que, para nós, né, para o nosso olhar, para a maneira como a gente vê as cores, é uma combinação agradável. Então, uma forma e uma fórmula que vocês podem seguir e que costuma dar ótimos resultados é usar as cores complementares, tá? Claro que você não precisa se limitar somente a essas cores. Porém, a gente sabe que usando essas cores e aí combinando outras com maior ou menor intensidade, a gente vai ter uma combinação harmoniosa. E a escolha das cores, ela é justamente isso, é buscar uma combinação que seja visualmente agradável, tá? Então, se você não quer errar, um bom caminho é você começar com essa fórmula. Tá? Agora, a gente também precisa entender a intensidade das cores e a quantidade, né, das cores que a gente vai distribuir num projeto. E essa busca também é importante porque é justamente ela que vai dar, né, a sensação de harmonia para o projeto. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 2 tons de verde, um mais vivo, mais luminoso e um mais profundo. O verde mais luminoso aparece em quantidade maior, enquanto que o verde profundo está numa quantidade menor. Aqui eu tenho vermelhos, esses dois são a mesma cor, só que aqui no fundo esse vermelho ele foi rebaixado com branco, então ele está menos intenso. Aqui ele está mais intenso. Então, de repente, para uma área mais neutra, como um fundo, você pode usar uma cor levemente rebaixada, né? Ela vai complementar bem o conjunto. E o laranja, ele é uma cor que foge já um pouco do vermelho, mas ela ainda está dentro desse grupo que harmoniza bem com os verdes. Então, essa é uma combinação que funciona. O mesmo vale aqui, né? O mesmo vale aqui. Eu tenho um azul mais turquesa, que é um azul um pouco mais vivo, luminoso, um azul mais profundo numa quantidade menor, é um azul que tem um pouquinho de violeta. Eu tenho os laranjas mais intenso e mais rebaixado e um amarelo que vai fazer uma boa, vamos dizer, vai equilibrar bem com esse azul mais profundo. Então essa é uma das formas de harmonizar. E assim vai, né? Assim a gente vai caminhando e podendo passar por diferentes projetos. Tá? Aqui, por exemplo, eu fiquei também no círculo entre tons de violeta e amarelo, né? Indo um pouquinho para o rosa e para o verde, que estão, ó, também, né? De certa maneira, opostos no círculo. Lembrando que o círculo, gente, ele é uma coisa fluida, né? Então, entre esse tom e esse de amarelo, tem muitos outros. Entre esse e esse, vários outros. Então, existem aí infinidades de tons entre cada uma das matizes para a gente trabalhar. Essa é uma paleta semelhante, ó, são 2 projetos com uma paleta parecida. E vocês estão vendo que aí a ideia é a maneira como as cores vão sendo distribuídas que traz essa ideia da harmonia, né? Que faz com que a gente olhe um projeto e veja ali que ele tem um equilíbrio, tá? Eu sempre costumo dizer que não existe cor que não combine com outra, e eu acredito muito nisso. Tudo é uma questão das quantidades e do equilíbrio que a gente encontra combinando essas quantidades. Uma outra coisa importante sobre cores que eu quero mostrar para vocês é como elas sofrem alterações, né, quando elas estão colocadas lado a lado com outras cores. Então aqui, por exemplo, ó, essas 4 serigrafias, elas são do mesmo desenho, a mesma flor, né? E a única coisa que eu fui mudando, claro, em todas elas foram as cores. E percebam que algumas, por exemplo, essa que tem um fundo mais intenso, vermelho, azul, verde mais profundos, ela parece destacar mais, porque o contraste acaba sendo maior entre os motivos e esses espaços em branco e os traços em branco que eu fiz.
Quando a gente vai para uma paleta mais suave, como essa, esse mesmo contorno que eu usei um tom de cinza bem clarinho, ele fica mais esmaecido, mais apagado. Então, parece que essa flor não se destaca tanto. Então, quando a gente vai escolher as cores, claro, a gente também tem que olhar para todos os detalhes, inclusive quais cores estarão próximas, né? Porque elas vão interferir de uma forma muito intensa. Um outro exemplo, ó, que eu sempre gosto de usar é esse aqui. O mesmo desenho, contorno preto e o contorno quase um cinza branquinho. São as mesmas cores de fundo, nas folhas, na flor, são exatamente as mesmas cores. Mas vejam como o contorno preto, ele destaca, né? E dá vamos dizer, ele faz com que os elementos saltem no motivo, diferente aqui do contorno branco, que dá uma ideia mais tranquila para esse motivo. Outro exemplo que eu quero trazer aqui, ó, é também a mesma flor com o contorno preto e o contorno branco, quase cinza. Acontece a mesma coisa, ela parece que salta, né? Ela fica muito mais destacada. E aqui, ó, outras ideias, a mesma florzinha, o mesmo contorno, só que com outras cores, né? E aquela história, como eu comentei com vocês, né? As cores combinadas, colocadas lado a lado, elas vão nos dar uma ideia diferente, né? Elas vão se destacar mais ou menos, algumas cores vão aparecer mais ou menos. Então é sempre importante você olhar para tudo, todo o seu projeto, a cor do fundo e a cor dos elementos também. Uma coisa muito legal para a gente fazer quando a gente está buscando uma paleta de cores é buscar referências. E hoje, antigamente a gente pegava em revistas, né, e tudo mais. Hoje é muito mais fácil na internet, vocês conseguem encontrar muitas ideias, muitas referências. Essas aqui, por exemplo, são referências. Foi até a Rita Paiva, que é a editora do meu livro, ela me trouxe quando a gente estava pesquisando, né, as cores para o meu ateliê. Então ela trouxe várias ideias, várias referências de várias paletas de cores muito interessantes, que são imagens de decoração, de casas, né, de ambientes, para a gente se inspirar. Aqui eu quero dar alguns exemplos que eu acho bem bacana. Esse aqui, por exemplo, é uma combinação, uma paleta de cores totalmente baseada naquela ideia das complementares. O amarelo e o violeta são cores complementares, estão distribuídas nesse ambiente e tem um pouquinho do azul, né, que é uma outra cor diferente para dar um equilíbrio, uma paleta super bacana. Essa outra paleta aqui, ó, é uma paleta em tons de azul e laranja, né? Apesar de todos os tons aqui estarem mais suaves, mais pastéis, é uma paleta que orbita nessa região dos azuis e laranjas, como esse outro ambiente aqui, né? Então, uma coisa legal que vocês podem fazer para buscar ideias é buscar referências, né? Isso é uma coisa que a gente faz sempre. Dá uma olhada na internet, busca ideias, né, de decoração que combinem, que conversem com o projeto que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem em mente. E aí, então, a gente vai ter uma bagagem grande, né, importante de ideias e de possibilidades. E por fim, uma coisa que eu uso muito e recomendo é você ter uma caixinha mágica, né? Isso, sobretudo para quem trabalha com pintura, eu acho muito importante. Eu faço sempre esses papeizinhos em que eu anoto as cores das tintas que eu apliquei, né? É um papel comum, esse aqui é um papel Canson de 200 de gramatura, um papel branco, e eu simplesmente vou aplicando as cores de tintas, né, que eu tenho. E quando eu vou começar um novo projeto, o que eu faço? Eu venho aqui na minha caixinha mágica, pego cores e vou colocando uma do lado da outra, né? E tentando, então, harmonizar, né? E aí, gente, é uma coisa muito do olhar mesmo. Claro que se você já teve aquele primeiro, você já passou pelo primeiro
exercício, né? De buscar referências, de determinar pelo menos um ponto de partida para o seu projeto. Por exemplo, você pode determinar que você quer trabalhar com tons de azul e rosa. Então você tem isso como ponto de partida. Aí quais exatamente os tons de azul e rosa que você vai escolher? Aí é uma questão, né, de você de fato ir olhando, ir, né, analisando e falando, ah, não, esse ficou luminoso demais, eu não quero ir por esse lado. Esse já está um pouco puxando um pouco mais para um tom de salmão, de rosa, que eu não quero. Ah, quem sabe esse outro rosa pode ser uma boa ideia, mas talvez não tão intenso, talvez eu procure ele um pouco mais suave. E assim por diante, né? Você vai experimentando e colocando em prática, né? Combinando lado a lado cada uma das cores. Uma paleta, por exemplo, que eu fiz e já apliquei, né, em uns projetos, é essa aqui, né? Que ela tem tons de verde, rosa com um pouco de lilás, tá? E um azul. O que essa paleta tem que ela pode nos contar, né? Esses verdes aqui, eles são próximos, eles só estão, na verdade, em intensidades diferentes. E é sempre muito bacana você usar essa ideia das intensidades, tá? Isso nos ajuda a conseguir realmente um bom equilíbrio quando a gente faz uma paleta. Então, eu tenho dois tons de verde, aqui um verde água, um mais profundo, um mais claro. Esse azul, ele não chega a ser um violeta, ele é um azul, então ele se aproxima mais desse verde, mas ele é uma ótima ligação com os tons de violeta e lilás que eu quero trabalhar nessa paleta também. Então esse azul, ele conversa muito bem com esse violeta, mais do que esse, por exemplo. Esse é um outro tom de azul, que não conversa tão bem. Ou esse que já se aproximaria demais daqueles verdes, tá? Então esse é um azul que fica, né, que nos leva em direção aos violetas de uma forma interessante. E esse rosa, ele é uma cor mais vibrante, já que esse conjunto aqui é um conjunto mais suave, né, mais pastel. Eu tenho um elemento que pode ser, vamos dizer assim, mais chamativo, né? A gente pode colocar um elemento aqui que seja mais vibrante. E como ele vai entrar como um destaque, talvez numa quantidade menor, ele acaba harmonizando também com esse conjunto. Lembrando que do azul a gente vai para o violeta e a gente chega no rosa. Então, na verdade, a gente tem um caminho aqui. O verde nos leva para o azul, que nos leva para o violeta, que nos traz para o rosa, né? Voltando a falar do círculo cromático, eu perdi o meu círculo aqui, mas enfim, acho que deu para vocês entenderem a ideia. Você na verdade vai conduzir o olhar, né, das pessoas nessa paleta de cores que você escolheu, justamente porque ela tem um equilíbrio e uma harmonia. E é isso, gente, na prática é isso que eu faço quando eu vou escolher um projeto. Eu escolho uma cor como ponto de partida, busco referências, ideias de outras combinações que já funcionaram e experimento e chego naquele resultado. As cores para mim são algo muito intuitivo, né? E eu gosto muito da ideia, né, de falar, de pensar que eu uso as cores como elemento do meu desenho e eu acho que é exatamente assim, né? Então é muito importante a gente observar, olhar e praticar também. Tudo é prática, inclusive a boa, vamos dizer, combinação de cores, né? A boa prática da escolha de cores para os seus projetos. Então essas foram algumas dicas que eu trouxe hoje sobre cores aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveito já para pedir para você deixar seu like, um comentário, inscrever-se no meu canal e voltar aqui, porque toda semana, você já sabe, tem um vídeo novo, sempre às sextas-feiras, e as minhas lives acontecem aqui toda terça às 20 horas. Espero você, até mais!